A história do Japão é dividida em eras e períodos, e começa quando os primeiros humanos pisaram nessas ilhas. Na verdade, não se sabe exatamente quando os primeiros humanos chegaram ao Japão, mas indícios arqueológicos, como machados de pedras polidas, mostram que cerca de 30.000 anos atrás já existiam pessoas por ali, vivendo principalmente da coleta de frutas e também da caça e da pesca. Esse povo passou a crescer e progredir, e por volta de 13.000 anos antes de Cristo, as aldeias já formavam uma espécie de cultura. Por volta de 5.000 a.C., muitas aldeias tinham se unido com outras formando agrupamentos bem maiores. Algumas dessas aldeias ficavam nas montanhas, vivendo basicamente de caça, e outras no litoral comendo mariscos que encontravam nas praias. Porém, tudo começa a mudar quando surgem novas aldeias das partes oeste das ilhas. Essas aldeias eram bem semelhantes com as que existiam na Coreia. Novas pessoas haviam chegado ao Japão, trazendo tecnologias diferentes, como o manuseio de metais, e uma novidade importante, o cultivo do arroz. Foi nessa época que começou efetivamente a agricultura japonesa, e a população do arquipélago aumentou muito, chegando a mais de 1 milhão de habitantes. Porém, como algumas pessoas possuíam terras e grão em maior quantidade que outras, surgiram classes dominantes nas aldeias. E como essas aldeias guerreavam e faziam aliança uma com as outras, por volta do ano 200 o Japão não era mais formado por vilas, mas sim por vários reinos diferentes. Com isso iniciou-se a disputa pelo poder. O grande vencedor destes primeiros conflitos entre reinos diferentes teria sido Jinmu. Ao conquistar a vitória nessas guerras, ele se tornou o primeiro imperador do Japão, assumindo o trono em 11 de fevereiro de 660 a.C. Justamente por isso, o dia 11 de fevereiro é até hoje celebrado como o Dia da Fundação Nacional do Japão. Mas na verdade os arqueólogos nunca encontraram provas concretas dos primeiros 28 primeiros imperadores que teriam realmente existido. Isso só muda no 29º imperador, que se chamava Kinmei, que assumiu o trono em 539. Como os imperadores eram considerados descendentes dos deuses, era muito mais fácil manter o povo sob controle, fazendo tudo o que o imperador queria. E nesse período que alguns especialistas dizem ter surgido o Império Yamato. O que se acredita é que no século IV e V, os Yamato eram o grupo mais importante de uma enorme aliança de clãs. No século VI esse clã Yamato já mandava em tudo, estabelecendo a única dinastia imperial que reinou no Japão. Essa foi a monarquia com a linhagem mais antiga que existe no mundo. Os clãs eram formados por famílias diferentes que se uniram normalmente por casamentos. Todo clã tinha uma família com mais poder e o patriarca dessa família era o líder do clã inteiro. Por exemplo, imagine que os membros de uma família importante de guerreiros se casem com pessoas de famílias de ferreiros e arqueiros, que têm um poder inferior. Todas essas famílias vão formar um clã, e o patriarca dessa família é quem determina como o clã inteiro vai agir a respeito de qualquer assunto. Nessa época o Japão tinha contato basicamente com outros dois territórios, as dinastias chinesas e os reinos coreanos. A Coreia era dividida em 3 reinos e uma confederação de reinos menores, conhecidos como Gaia, com todos disputando o poder. Os japoneses tinham bons relacionamentos com um desses reinos chamados Paikshi. E esse contato fez com que o budismo aparecesse no Japão no meio do século VI. No começo houve uma resistência de alguns clãs para aceitar o budismo, mas ele foi ganhando espaço principalmente por motivos políticos. A corte imperial